Boa noite! Boa noite, pessoal. 15 de fevereiro de 2023 estamos de volta com as nossas lives. Agora é quartas-feiras, em novo horário, às 20 horas. Antes que eu passe para as 19 horas, porque estou cumprindo à risca a minha olase linda. Pessoal já chegando aqui. Patricinha, tudo bom, amor? Estou seguindo à risca a minha promessa de 2023. Estou dormindo mais cedo e acordando mais cedo. As consultas eu antecipei, já estou atendendo uma hora. Minha mãe tá aí. Beijinho, mami. Estou aqui na casa dela, ela tá no outro quarto. E então vamos fazer as lives às 20 horas. E conforme prometido, né, agora começou uma nova turma do MES, a 11ª turma, centenas de alunos já participando do Desafio Start, que é o primeiro desafio, né, o início dessa caminhada de transformação. Eu costumo falar muito isso. Olá, Paulinha, tudo bom? A gente não tem que ficar nesse afã, né, nesse afobamento de querer já perder o peso todo em uma semana. Isto é uma caminhada e que o importante é a nossa consistência, né, a nossa disciplina, o nosso foco no objetivo. Não precisa se estressar e achar que esse desafio já é o objetivo do nosso programa. Não é. Isso é um primeiro passo, é um arranque inicial, é uma retirada da inércia, é um início de uma habituação a coisas saudáveis. Eu falo, gente, a mudança na nossa vida, né? Essa mudança, para ela ter sucesso, a gente tem que fazer de uma forma progressiva, de uma forma lenta, a introdução de hábitos saudáveis aos poucos, né? Que não seja nada traumático, tem que ser uma coisa agradável, porque aí sim os hábitos eles vão sendo sustentados, né? Vão ficando parte da nossa rotina, sendo automatizados na nossa vida. E aí, quando a gente coloca eles de forma automática, eles começam a ser naturais. E tudo funciona bem. Mas para isso eles têm que ser prazerosos, né? Tem que ser uma coisa bem progressiva. E não tem que gerar um trauma, né, na sua rotina, na sua saúde, nos seus gostos, né, no seu prazer, porque senão você tira. Tem jeito. Por isso que quando eu ensino, por exemplo, a fazer pratos saudáveis, eles têm que ser saudáveis e saborosos, né? Eles têm que ser saudáveis e práticos. Eu sempre coloco isso na rotina e na forma como eu oriento as pessoas, porque senão vai ficar uma coisa pontual. E eu quero uma mudança de hábito. Eu quero que você automatize hábitos saudáveis, né? E isto é possível, tá bem? Eu acompanho centenas de pessoas que já entenderam essa mensagem, já começaram a introduzir esses hábitos de forma progressiva e hoje tem, né, o resultado que gostariam, etc. Então, vamos lá. Eu vou responder as perguntas, porque a gente, nessa turma do MES, a gente tem um grupo no WhatsApp e o Daniel abriu o grupo para as perguntas do desafio e as pessoas fizeram as perguntas e agora eu vou responder algumas dúvidas relacionadas com o Desafio Start, né? Esse início de processo. Olá, Dianinha, tudo bom? E esse início de processo, e aí eu vou responder e também respondo aqui dúvidas. Olha lá, boa noite, eu tomo esomeprazol, Mariana, assim, é um dos medicamentos para mim mais prejudiciais que uma pessoa pode usar. Olá, Lininha, tudo bom, amor? É um dos medicamentos mais prejudiciais que uma pessoa pode usar a longo prazo na sua vida, tá bem? Olha só a explicação que eu vou dar para ver se você entende o meu desespero em relação a alguns tipos de medicamentos, né? São esses, as estatinas, etc. São medicamentos que eu não tenho nenhum problema das pessoas usarem de forma pontual por uma indicação médica e com o intuito de tratar um problema inicial para resolver um problema estrutural, né? Você resolver um problema de base. Porque tanto o esomeprazol quanto as estatinas, elas não tratam nenhum problema. Elas são apenas paliativos de um processo que está acontecendo no seu corpo. Então, se você ficar utilizando esses medicamentos como se fosse um suplemento vitamínico todos os dias da sua vida, isso tem dois problemas para mim que são gravíssimos, tá? O primeiro é tanto um quanto o outro, né? Eu estou falando aqui dos bloqueadores da acidez do estômago, como também daqueles remédios para baixar o colesterol. Mas quais são os dois principais problemas, do meu entender, né? Quando você usa esses sintomáticos de forma crônica, né? O primeiro eles têm muitos efeitos colaterais na sua saúde. Muitos.
Por exemplo, as estatinas, elas interferem com o funcionamento da sua mitocôndria, que é aquela organela que é responsável pela nossa energia. Então é claro que as pessoas que tomam isso cronicamente vão ter mais cansaço, dores musculares, né, uma fadiga constante, etc. Fadiga mental e etc. E no caso dos bloqueadores do estômago, o que acontece? Esses medicamentos, eles simplesmente interferem com uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa para ter saúde, que é a sua capacidade digestiva. Eu volto e meia falo sobre isso, né? Na medicina Ayurveda, eles falam que o sinônimo de saúde é você ter a sua digestão otimizada, né? Eles chamam Agni. O Agni é sua capacidade digestiva, né? É o fogo interno da gente. Quando a gente tem esse Agni fraco, né, a capacidade digestiva, tudo vai funcionar mal, né? Porque é óbvio, né? Porque aí você vai digerir mal os alimentos, você não vai conseguir absorver os nutrientes e aí você não tem as funções do seu corpo funcionando bem, as suas enzimas não recebem os salários dela. Quando você digere os maus alimentos, eles caem grandes íntegros no seu intestino, e aí você começa a gerar disbiose, alteração das bactérias, você começa a gerar inflamação da mucosa. Ou seja, olha o estrago que um remédio que mexe com a acidez do seu estômago, né, que é o seu poder digestivo, que a medicina Ayurveda chama de Agni, olha o estrago que ele faz. Aí você vai e toma isso todos os dias. O medicamento nunca foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para, se você, por exemplo, tem uma úlcera no estômago, durante um período curto em que você vai fazer o tratamento dessa úlcera, você usa esse medicamento, entendeu? Então, assim, pequenas indicações pontuais e que você tem que usar esse produto. Agora, você ficar usando ele regularmente, porque você come, sei lá, um pãozinho de manhã que te faz azia e inflamação, e aí você logo a seguir toma um remédio para baixar esse fogo, não tem lógica, né? É a mesma coisa que você todos os dias colocar gasolina no fogo e depois você jogar água para apagar. Aí você joga gasolina e depois joga água. Isso não tem lógica nenhuma, né? Isso é surreal. E isso faz muito mal para a sua saúde. Então, esses medicamentos, eles interferem com o funcionamento do seu corpo. E para piorar a situação, eles têm muitos efeitos colaterais, né? Então, assim, então esse é um dos problemas, né? Eles interferem com tem efeitos colaterais. Mas o maior problema para mim, é que você fazendo isso, você está jogando a poeira embaixo do tapete. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem estar mascarando um problema maior. Né? Vou dar exemplo, no caso aí dos bloqueadores de próton, você pode estar ali com uma alteração da sua mucosa, né? Um processo inflamatório causado por alimentos, e que você come o alimento errado e aí apaga o fogo. Come o alimento errado e aí apaga o fogo. E você nunca sabe o que as coisas estão te fazendo mal. E a publicidade, às vezes, é isso mesmo, né? Pode comer ali o seu hambúrguer com batata frita e depois tome, né, Alka-Seltzer, que é para baixar a acidez. Né? Isso é surreal. Coma lixo e depois você pode aqui apagar o fogo. E no caso, por exemplo, dos medicamentos para o colesterol, muitas vezes o aumento do colesterol está muito relacionado com o desequilíbrio hormonal do seu corpo. Uma alteração da tireoide, uma alteração dos hormônios sexuais. Então isso tudo vai ser mascarado e você não vai saber o problema hormonal que existe no seu corpo se você ficar tratando um dos marcadores bioquímicos, que é o colesterol alto. Então é muito grave. Essas medicações, elas podem ser utilizadas. Eu, enquanto médico, eu até posso utilizar, embora eu use muito pouco, mas elas não podem ser utilizadas da forma que elas são para a maioria das pessoas, que é o uso crônico, né, mascarando os problemas de base que essas pessoas podem ter. E aí já estou falando aqui demais e não vou conseguir responder as perguntas, que são muitas. Eu estava abrindo aqui, né, as perguntas que eu coloquei, tá aqui no outro telefone, no WhatsApp, e eu abri até, antes de achar as perguntas, eu achei que uma foto, olha que legal, gente, cadê a foto? Agora não estou achando a foto. Olha que bonito que eu tô. Olha. Maravilhoso. Eu fui descascar um figo da Índia. Olha esse pigmento. Vocês não têm noção. Olha a minha língua. Olha a minha língua. Eu fui descascar esse figo da Índia. Isso aqui, olha, acho que 1 hora depois, os meus dedos ainda estavam com o pigmento da fruta, né? Fantástico. Que pigmento é esse? Figo da Índia marroquino. A pitaia também tem esse pigmento, né, roxo, forte, que fica. É uma coisa fantástica. Isso aí vai dentro do nosso corpo. Olha que fantástico. Tô tomando aqui meu suco de limão batido, tá bem? Não tive tempo de tomar
Rodrigo, antiácidos naturais para o estômago. Dou vários, Letícia. Deixa eu só responder aqui um pouquinho as perguntas, tá bem? Porque senão a gente não consegue falar tudo hoje. Isabel Domingos perguntou... Não, essa daqui eu já é que respondendo. Amélia Vale perguntou. Bom dia, doutor. Quanto tempo eu tenho que demolhar as sementes? É assim... O tempo de demora é um pouquinho individual. Você sabe, quanto mais fibrosa a semente, quanto mais fibroso o cereal, quanto mais fibroso a leguminosa, mais tempo ele precisa demolhar. Principalmente se você quiser germinar. Em média, uma semente você pode germinar desde 4 horas, né? Por exemplo, a linhaça é uma semente que você... A chia também, você germina muito... demora pouco tempo, porque ela logo faz aquela pasta, né, e já mostra que ela está ativada. Existem sementes que eu demolho durante mais tempo, né, tipo semente de girassol, por exemplo, mas a semente média você pode demolhar entre 4 a 12 horas, é suficiente. Se você quiser deixar mais tempo em água, você cria um processo de germinação dela na água, mas tem que ter cuidado, né, para não deixar muito tempo, porque aí depois ela pode ficar um pouquinho ácida e não ficar muito agradável. No dia frio aqui de Portugal isso é raro, mas em países mais quentes isso pode acontecer. Mas a germinação, a demolha entre 4 a 12 horas é mais do que suficiente para você ativar as sementes, tá bem? Bom dia a todos, preciso saber quando e como tomar o suplemento Mitocôndria Master. E queria saber se a última refeição pode ser o suco verde. Claro que pode ser o suco verde, tá bem? Lembrar que é suco verde, você tem que colocar bastantes verdes. O suco verde, de preferência, ele tem que ser um pouco bitter, né? Um pouco amargo, porque o suco verde ele é um estímulo ao detox do nosso fígado, né? Os fitoquímicos que tem nos alimentos verdes, eles são altamente estimulantes de várias vias do nosso corpo, vias antioxidantes, né? Vias metabólicas, anti-inflamatórias, mas não é suco de fruta, é o suco verde, bitter, né? E que você, de vez em quando, pode colocar uma fruta, né? Pode colocar sementes, etc. Deve colocar, mas não é suco de fruta. O suplemento Mitocôndria Master que ela está a falar é um suplemento, eu gosto de suplemento, de um laboratório aqui em Portugal chamado MJS, um laboratório espanhol que vende aqui em Portugal, e na verdade é um boost mitocondrial, o nome mesmo me diz, Mitocôndria Master. Eles é o complexo de vitaminas do grupo B, né, que participam muito daquelas vias metabólicas do ciclo de Krebs para obtenção de energia, junto com magnésio, coenzima Q10, ou seja, é um pool de nutrientes que você pode usar para ativar as vias de energia, e é muito bom. Eu utilizei alguns pacientes na época do Covid, né, que estavam com aquela síndrome pós-Covid e melhoravam bastante, né, em relação à energia. Você pode tomar ele de manhã, quando você acorda, tá bem? Você toma ele e pronto, ele está ajudando você naquele processo inicial de energia do dia, ou pode tomar ele junto com refeição, tá bem? Ele pode ser tomado... Olá, Julinha, tudo bom, amore? Quais os verdes que devemos utilizar? Maria, a resposta é muito simples e rápida. Todos. Você tem que utilizar todos os verdes que você encontra numa mercearia. Cada um vai ter fitoquímicos e substâncias diferentes com benefícios diferentes. O que você tem que fazer é diversificar. Uma das coisas que eu falo, vou dar uma dica aqui que é muito interessante, é mais eficaz você colocar um pouquinho de vários no mesmo suco verde do que você encher o suco de um só. Entendeu? Porque se você vai lá e coloca 1 quilo de espinafre, você pode incorrer num excesso, por exemplo, de oxalatos, que o espinafre é muito rico. Se você coloca um pouquinho de cada verde, né, e faz aquela mistura de vários verdes, né, junto com a fruta, com a semente, etc., você não vai ter excessos. E o ideal é você sempre diversificar, tá bem? Suplementos em jejum, sim, pode usar, tá bem, Liliana? Principalmente os suplementos que eles são hidrossolúveis, né? Que você não precisa de nenhum tipo de gordura para ser absorvido. Embora também tenha alguns suplementos que eles já vêm invólucros de gordura para melhorar a absorção. Mas sempre o que for lipossolúvel é melhor ser absorvido com a refeição. Você libera a bile e absorve melhor. E o que for hidrossolúvel, você pode tomar fora da refeição, como as vitaminas do grupo B. Tá bem? Agora, às vezes também essa regra também não é quebrada. Você pode tomar os grupo B na refeição e pode tomar alguns lipossolúveis fora da refeição. Depende, né, de como ele é manipulado, como ele foi feito, para ver se tem absorção. Isabel Domingos, adoro nuts, cajus, castanha do Pará, amendoim
e como todos os dias. Eu também. Amendoim eu não como muito, porque o amendoim a gente sabe que existem alguns riscos, né, de intoxicação, ele é conservado e pode formar, existe uma micotoxina chamada aflatoxina, e aí amendoim é uma coisa que eu tenho um pouquinho mais de receio de comer. Mas essa é a única contraindicação. Aí ela pergunta, há alguma contraindicação? Não, Isabel, eu como oleaginosas todos os santos dias. Não há um dia da minha vida que eu não coma oleaginosas. Hoje, por exemplo, eu comi pistachos. Ontem eu comi castanha do Brasil. Eu lembro mais uma vez da regra da diversidade. É outra coisa que você não deve comer todos os dias o mesmo. Embora as nozes, né, são uma dádiva. Eu tenho sempre nozes, aquelas com casca mesmo que eu quebro. Eu ganhei uma vez uma paciente maravilhosa, não sei se ela está me assistindo, a Manuela, que ela é um amor de pessoa, e ela me deu um quebrador de nozes, que esse é fantástico. Eu sempre tive preguiça de quebrar nozes, porque eu não conseguia quebrar direito, né? E quebrava as nozes junto, e ela me deu um quebrador de nozes, que é uma coisa do outro mundo. Eu quebro as nozes e ela fica imperfeita. Depois eu posso mostrar, eu não estou aqui na casa da minha mãe, mas na minha casa eu posso depois mostrar esse quebrador de nozes, e com isso eu tenho sempre nozes em casa, e eu como com muita frequência, mas não como todos os dias nozes. Nozes é uma dádiva, né? Riquíssima, hein? Ela tem aquele formato de cérebro que a natureza mostrou para falar assim, olha, coma isso se você quiser ter seu cérebro íntegro para o resto da sua vida. E aí eu como, né, com muita frequência, quase todas as semanas, né, quase dia sim, dia não, mas eu intercalo com outras, porque eu sei da importância da gente diversificar na alimentação. Você não deve comer castanha do Brasil todos os dias. Eu ouvi falar que faz bem, agora eu vou comer 10 castanhas do Pará, aquela castanha do Brasil, todos os dias. Não, a castanha do Brasil tem selênio, mas o excesso de selênio é ruim para a sua saúde. Se você ainda toma suplemento de selênio, você pode incorrer num excesso, né, uma selenose, um excesso de selênio no seu corpo, e isso pode ser prejudicial. Sabe quando é que você evita 100% esse problema? Quando você diversifica. Se você diversificar, isso não acontece. Então, Cristina, as nozes, como toda semente, você se beneficia se você demolhar. Aí eu vou dizer o que eu faço. Se eu compro aquelas nozes que vêm já em saco, descascadas, eu coloco para demolhar. Porque ali eu tiro alguns fitoquímicos, antinutrientes, eu tiro algum químico que possa ter levado aquelas nozes, que eu não tenho exatamente certeza de como ela foi trabalhada. Essas nozes eu demolho. As nozes que eu quebro, que eu acabei de explicar, né, que eu quebro, vem na casquinha, etc., essa eu não demolho. Eu não tenho nenhum problema com nozes. Eu como as nozes, me sinto bem do início ao fim, não tem problema nenhum. Eu conheço pacientes que dizem, eu tenho afta. Eu conheço pacientes que dizem, eu tenho gases. Eu conheço pacientes que dizem, eu tenho um pouquinho de cólica. Se você tem qualquer um desses três, você demole mesmo essa que você quebra, tá bem? Você ouve o seu corpo, né? Escute os seus instintos. E aí, você, se tiver essa sensibilidade, né, com as nozes, você demolha. Que eu quase com certeza tenho quase certeza que você não vai ter mais esses desconfortos. Agora, se você, como eu, não tem nada, demolha essas que você compra já descascada, e a que você quebra na hora não demolha, tá bem? Porque, a princípio, Rodrigo, antiácidos naturais, você perguntou de novo, Letícia. Vamos responder a Letícia, senão ela não para de perguntar isso. Eu não vou ter que responder aqui o pessoal do MES também. Letícia, é assim, vou dizer alguns muito simples e naturais que você pode ter na sua casa. Aloe vera. Você pega a aloe vera, tira ela, né? Corta um bracinho dela ali, pede desculpa para a árvore, e depois você descasca ela, aquela parte de dentro você pode colocar em suco verde, ou mesmo pode comer direto, tá bem? Que é aquela gosma da aloe vera, ela é altíssima, um poder altíssimo anti-inflamatório. Existem suplementos que você pode comprar de aloe vera que também fazem esse efeito. Mas, agora tá rindo aí, né? Houve a explicação. Mas eu acredito que a planta em si é infinitamente melhor. Um outro natural, um suplemento natural, que é excelente para acidez do estômago, é óleo de coco. O óleo de coco, que inclusive tem o efeito antibacteriano, né, a monolaurina, que é o ácido láurico, entra no nosso corpo e se transforma numa substância chamada monolaurina, que ela é antibacteriana. E se você tem um pouquinho de acidez, pelo excesso até daquela bactéria Helicobacter pylori,
o óleo de coco não só tem um efeito buffer, né, de tamponar excesso de acidez, ele também mata bactérias do estômago. Então, óleo de coco, fantástico, excelente. Um chá que é muito usado para acidez é um chá que chama-se espinheira santa. O chá de espinheira santa, ele é também fantástico para diminuir esses sintomas de refluxo e acidez, excesso de acidez. As pessoas tomam, faz ele, pode até tomar durante o jejum e vai usando ele regularmente, que você vai ver como é que melhora sua acidez do estômago. Tem outras orientações também, mas olha, deixa eu só responder aqui o pessoal, senão eu não vou conseguir. Amélia Vale, quando se come sopa à noite, também se come fruta em conjunto? Amélia, não necessariamente. Você pode comer a sopa, né? E fazer a sopa normalmente com a última refeição do dia. Eu acho excelente, né? Uma sopinha agora no verão, no inverno, para aquecer, né? No verão também se toma, mas não é tão agradável. Mas coloque na sopa bastante legumes, né? Pode colocar alguma fonte de gordura, etc. Se você junto quiser comer uma fruta, você pode. Não existe essa obrigatoriedade. Você pode estar perguntando isso porque eu falo isso no MES, né? Eu sou totalmente a favor da ingestão de frutas. Eu fico louco quando eu acho... É uma colher de sopa mesmo. Você pega uma colher de sopa do óleo e você come a colher como se fosse uma comida, ou então você dissolve alguma coisa. Pode tomar o óleo puro mesmo. Então, e eu tenho certeza absoluta que fruta é um aliado do emagrecimento. As pessoas falam que não pode comer fruta porque fruta engorda, né? Eu seria, né, um exemplo de um obeso. Se fruta engordasse, semente engordasse, oleaginosa engordasse, tudo naquele contexto de calorias ou então de carboidratos. E para quem me acompanha e me segue, sabe que você tem que tirar o paradigma de calorias, você tem que tirar o paradigma de carboidratos, porque esses paradigmas, eles só existem na cabeça de uma pessoa que não saiba diferenciar comida de processados. Se você tem na sua cabeça comida, você vai entender que tudo que eu falei até agora, né, os legumes, as verduras, as frutas, tudo isso é carboidrato. Só que isso é um carboidrato que ajuda o seu corpo, ajuda as suas bactérias, ajuda os seus hormônios, ajuda tudo. Esses carboidratos são fantásticos. E quando eu falo de gorduras, que são alimentos tidos como muito calóricos, eu estou falando de gorduras do bem. Sementes, oleaginosas, óleo de coco. Isso tudo está mais do que provado que é pró-saúde, pró-emagrecimento. Aí, esse é o primeiro contexto, né? Para de ficar falando desses alimentos são ruins porque tem calorias ou tem carboidratos, etc. Isso não existe. O segundo contexto é, agora, você tem que comer isso o tempo todo? Não. Você tem que comer isso nas refeições para te dar saciedade, para te dar nutrição, né? Para equilibrar os seus hormônios, etc. E não comer algumas horas do dia. Você não pode comer fruta o tempo todo, porque fruta é um alimento doce, fruta é um alimento que tem frutose, embora esteja ali em pequena quantidade encapsulada com a fibra, o alimento tem frutose e o alimento é doce. Então, quando você come, você vai liberar insulina. E você não pode liberar insulina o tempo todo. Insulina é um hormônio fantástico desenvolvido pela natureza para armazenar energia numa época que a gente vivia num mundo de escassez. E hoje a gente quer liberar insulina o tempo todo. Então isso não existe. O hormônio, que é nosso amigo, começa a ser nosso inimigo. É igual o cortisol. É um hormônio de luta ou fuga, um hormônio de proteção. Mas se você ficar liberando cortisol o dia inteiro, porque você é estressado, porque você só pensa em coisa errada, porque você só come porcaria, etc., o cortisol, que é um hormônio fantástico, um hormônio que nos ajuda em milhões de coisas, ele começa a se tornar vilão. Então entendeu que os hormônios são fantásticos, só que se você tiver eles no seu corpo o tempo todo, eles começam a se tornar vilões. Então é só esse o princípio. Então você pode comer fruta? Pode. Você pode comer antes ou depois da refeição, a hora que você quiser, desde que seja na refeição. Você não pode comer fruta como snack no meio da tarde. Porque aí no momento que seu corpo está numa baixa de insulina, num processo de reparação, você dispara a insulina. E aí isso é mal, porque aí você começa a ter insulina sendo liberada fora de horas. E isso desregula os seus hormônios. E isso vai fazer você engordar. Entendeu? Que é totalmente diferente? A fruta na refeição, ela pode... Oi, Crisinha, tudo bom, amor? A fruta na refeição, ela vai ajudar muito o seu processo de emagrecimento, porque ela tem nutrientes, ela tem a fibra que vai agarrar outros carboidratos que estejam nessa refeição, ela ajuda no processo digestivo. A fruta ela é saciante, a fruta é uma dádiva, mas ela não pode ser comida
às 2 da tarde, depois que você almoçou meio-dia. Isso daí tá fora de horas, entendeu? Então o problema não é a fruta, é a hora que você come ela e também a quantidade, né? Você tem que comer a fruta como se calhar você achasse na natureza. Vamos lá então. Ana, bom dia a todos. Doutor Rodrigo, queria só confirmar o intervalo que devemos fazer entre o suco verde da quebra do jejum e a refeição. E na última refeição, se devemos comer também fruta e sementes e proteína. O intervalo, eu falo mais ou menos 10 a 15 minutos. Esse intervalo do suco verde entre a refeição você quebra o jejum com um alimento altamente nutritivo, né? Esse alimento, além de preparar já o seu processo digestivo, né? Avisar o corpo, opa, estamos entrando no processo de refeição, etc. Você tem ali os verdes com as fibras, que já tem um efeito de depois segurar excessos de calorias, de carboidratos que você come na refeição seguinte, então dá saciedade, começa a nutrir o seu corpo, né, de uma forma super otimizada, né? Os verdes é o que eu falo, né? É um alimento que tem um excedente nutricional para uma baixíssima taxa calórica. Então você, como estava ali no jejum, principalmente os jejuns longos, tá bem? Os jejuns são muito curtos, você nem precisa fazer essa técnica, mas os jejuns são mais longos, você quebra com um suco, uma salada, assim, os alimentos com bastante densidade nutricional e baixa densidade calórica, e depois você faz a sua refeição principal, deixando sempre os carboidratos mais refinados que estejam na sua refeição mais para o final, porque aí você já vai ter ali todo aquele aparato verde, né, e fibroso, protegendo o seu corpo para depois, se você comer algum alimento que tenha algum refinamento, né, como por exemplo, né, uma massa, que resolveu comer uma massa de beterraba, uma massa de arroz, né, essas massas que a gente libera, mas que a gente sabe que são produtos refinados. Se você comer isso depois de você comer, por exemplo, uma big salada, o impacto metabólico do seu corpo vai ser infinitamente menor do que se você fizer ao contrário, né? Você comer a massa e depois você comer a salada. É a mesma refeição que você vai ver, e você faz estudos mostrando que a liberação de insulina é completamente diferente, porque o pico glicêmico que vai fazer é muito menor quando você já comeu a refeição depois de ter bastante fibra forrando o seu trato gastrointestinal. E na última refeição do dia, devemos comer também fruta, sementes e proteína? Já que nessa frase tem uma afirmação da Ana, que ainda não viu as aulas do MES todas, né? Com certeza, porque eu tiro da cabeça das pessoas essa coisa de proteína estar relacionado com proteína animal. Isso não existe. Existe a proteína animal, que é excelente, que pode ser utilizada, não deve ser utilizada em excesso. Hoje mesmo eu peguei um homem que tirou a proteína animal quase que exclusivamente da vida. Eu até falei para ele, falei, Pedro, não precisa, né, virar um vegano. Mas eu tirei, doutor, porque eu estava querendo emagrecer, a minha esposa começou a estudar sobre alimentação e a gente entendeu que a alimentação altamente a base plant-based era uma alimentação saudável, etc. E aí o que aconteceu? Ele emagreceu muito, Pedro, se estiver assistindo, pode dar aí o seu testemunho. E ele me mostrou as análises dele de um ano para cá. Todos os marcadores dele melhoraram de uma forma absurda. O corpo dele começou a conseguir metabolizar a alimentação que ele consumia. Por quê? Ele antes tinha um excedente de proteína animal. Lembra mais uma vez aquilo que eu falei, gente. O ser humano não comia carne todos os dias, né? Ele não tinha essa possibilidade, né? A carne era uma coisa escassa, quando conseguia a caça, etc. E hoje as pessoas comem carne 3 vezes por dia. Estou dizendo qualquer proteína animal, tá bem? Carne, peixe, frango, tudo é proteína, é carnes, né? E não é só carne vermelha. E aí o que acontece? Você coloca muita densidade de proteína, caloria e gordura, e o seu corpo muitas vezes não tem capacidade de metabolizar isso tudo. Aí o que acontece? A gente vê umas análises de sangue, como ele tinha nas análises anteriores, excesso de colesterol, excesso de triglicerídeo, excesso de ácido úrico, excesso de ureia, excesso de ferritina, todas as coisas que o corpo não conseguia metabolizar. E agora, umas análises mais recentes, sem nenhum tratamento, porque eu perguntei para ele, eu falei, Pedro, você fez algum tratamento dessas análises aqui de 2021 para agora, da análise de 2023? Não fiz nada.
Único e exclusivamente mudei minha alimentação. Parece que ele tomou remédio pro colesterol. O colesterol dele baixou 260 para 180. Tipo assim. E não fez nada. Ele só mudou a alimentação. E não virou vegano. Ele só diminuiu o excesso de proteína animal. Tá bem? Isso eu tô cansado de dizer. As pessoas comem muito mais carne do que deveriam. E eu sei que é gostoso. Eu sei que a sociedade, né, nos induz a isso. E parte dessa indução acontece por quê? Por causa desses paradigmas errados. De escrever na mesma frase, doutor, eu preciso comer sementes e proteínas, como se sementes não fossem proteicas. Se você demolhar sementes e consumi-las, elas vão ser melhor absorvidas, tá bem? E elas vão te dar um suporte proteico fantástico. Pegue o saquinho, por todos vocês agora, peguem o saquinho de sementes que vocês tenham nas suas casas e olhem a densidade proteica das sementes. E vocês vão ficar impressionados, né? Uma semente de abóbora, a cada 100 gramas tem perto de 25 gramas de... Algumas têm entre 20 a 25 gramas de proteína. Ou seja, quase 1/5 daquele saquinho é proteína. Então você vai dizer que vai comer sementes e proteínas? Semente é proteína. Semente, ela é basicamente proteína e gordura boa. Olha que dádiva. E a gordura da semente, ela trata excesso de colesterol. Olha que fantástico. Quando ele diminuiu a proteína animal, esse meu paciente, começou a comer mais proteínas vegetais, como sementes, o colesterol dele baixou. Por quê? Porque as sementes fazem isso. As sementes têm gorduras que tratam o seu colesterol. Olha que fantástico. São substâncias chamadas enterolactonas, enterodióis. São substâncias que modulam os receptores de gordura, diminuem a produção de colesterol pelo fígado. As sementes, elas são remédios para baixar colesterol, enquanto o excesso de proteína animal são excessos de proteína de gordura que vão aumentar e a presença de colesterol. Então, é tratamento para dislipidemia com excesso de colesterol você usar sementes na refeição. E você está colocando um alimento riquíssimo em proteínas. Entendeu? Então, não coloque sementes e proteínas. Você coloque, eu preciso comer sementes, ou então eu preciso comer proteínas. Porque quando você fala sementes e proteínas, você está sendo redundante. Você está falando a mesma coisa. Tá bem? E para responder a pergunta, na última refeição, devemos comer... você come se você quiser. Eu acredito que se você estiver fazendo, né, intervalos de jejuns mais longos, você deve introduzir em todas as refeições todos os grupos alimentares saudáveis, né? O que eu tô querendo dizer? Se você, por exemplo, está fazendo um jejum de 18 horas, com uma janela alimentar de 6, com 2 refeições nessa janela, você deve comer nas 2 refeições a diversidade dos grupos alimentares, porque aí você pode entrar numa carência. Porque eu não acredito que em uma refeição você coma grande quantidade. Eu como, né? Eu tô habituado. Hoje mesmo eu só fiz uma refeição. Eu comi aquele marmitão que eu até coloquei no meu Instagram, né? De meio quilo, cheio de coisas, cheio de proteínas, né? De proteínas de uma forma integral e sinérgicas. O que eu quero dizer com isso? Qualquer semente, Regina, todas as sementes são boas. Coma semente, só por favor, coma semente. Pode comer todas as sementes. Olha, cada semente tem uma característica em relação à outra, mas todas são maravilhosas. Semente de cânhamo, excelente fonte proteica, todas as sementes. Mas o que eu estava falando? Então, sempre no meu prato, né? Sempre hoje, por exemplo, no meu marmitão que eu comi a única refeição do dia, foi meio quilo de a base com cereais e leguminosas. Eu sempre faço esse mix, né, dos dois. Então é o famoso feijão-arroz brasileiro, né? O feijão-arroz brasileiro é uma dádiva, né, criada na população brasileira. Eu não sei qual é a origem disso, mas é fantástico, né? Porque é a base da refeição de muitos brasileiros e são proteínas completas. Por quê? Os aminoácidos essenciais que não tem no feijão, tem no arroz. Né? E os aminoácidos essenciais que não tem no arroz, tem no feijão. E eles juntos são um casamento perfeito. Né? Eu só recomendo que você coma arroz integral e de preferência demolhado. E o feijão é a mesma coisa, que você coma ele demolhado e de preferência germinado. Se você fizer isso, a densidade nutricional desse alimento triplica.
Porque aí você está aproveitando tudo que esse feijão pode dar para você, tudo que esse arroz pode dar para você. Quando você não trabalha o alimento previamente, você vai ter menos absorção, você vai ter mais sintomas de presença de antinutrientes, como por exemplo, gases, distensão, etc. Se você fizer bem o alimento, ele vai te dar tudo dele, né? Tudo que ele pode dar, porque a semente se entrega para você, né? A semente se abre, ela se doa para você, se você trabalhar bem ela. Nos dias em que, Mariana Magalhães, nos dias em que eu tenho treino físico de ginásio, costumo comer aveia cozida por volta das 18. É a minha última refeição. É prejudicial? Não é prejudicial, Marina. Também não é muito saudável não, tá bem? Porque a aveia, ela é um carboidrato, né? E é um carboidrato que, se você comer ela de uma forma cozida, né? Ou se você comer ela de uma forma refinada, ela tem um índice glicêmico mais alto. E aí você tá um alimento isolado, com um índice glicêmico relativamente alto, porque na cozedura você facilita a digestão, e isso não é bom, né? Você acabou de treinar, isso não é bom. Infinitamente melhor você comer uma fonte de gordura boa, né? Por exemplo, tudo que eu falei agora, sementes, oleaginosas, etc. Ou então um suco verde, uma salada, um alimento mais nutritivo e mais fibroso e com menos impacto metabólico na sua insulina, principalmente à noite. Esse alimento, eu acho que não deveria ser uma rotina da sua vida, a aveia cozida. Você deve gostar muito, tá bem? Mas não deveria ser. Em último caso, se você gostar muito disso, você coma isso com uma fonte de gordura, tipo, coloca umas sementes, etc., com algumas frutas que têm impacto glicêmico negativo, tipo os berries, tá? Os mirtilos da vida. Esses são alimentos que são dádivas com baixíssima densidade de carboidratos, de frutose, etc. Então eles ajudam muito, porque eles têm muitos fitoquímicos que ajudam todos os processos, principalmente de emagrecimento, e baixam o seu disparo, né, glicêmico. Então eu acho que ela isolada não seria interessante. Se você colocasse essas coisas que eu falei, aí sim. E a Mariana perguntou, eu não consigo beber suco verde, fico mal do estômago e vomito. O que eu posso substituir? Mariana, qualquer suco verde que você fala, tudo que você come verde, você fica enjoado e vomita, isso é mal, né? É mal pela característica, né, de você se sentir mal com um alimento muito bom. Né? Eu tenho isso na cabeça, né? Se você come uma coisa boa e se sente mal, isso é mal. Você tem que buscar a causa de que você está se sentindo mal. Talvez você tenha que trabalhar melhor esses alimentos, introduzindo aos poucos e tentando ver se você deixa de se sentir mal. Você não deixa de comer uma coisa que seja muito boa porque você se sente mal. Tenta descobrir a causa. Se você come um alimento mal e se sente bem, isso é mal. Né? Então é o contrário. Se você come um bom e se sente mal, isso é mal. Se você come um mal e se sente bem, isso é mal. Por quê? Porque você não tem que se sentir bem comendo lixo, comendo porcaria. Significa que o seu corpo ele tá mal. Né? Vou dar um exemplo. Se você come aquele hambúrguer cheio de gordura, cheio de queijo, cheio de óleo, cheio de maionese, e você se sente super bem, você deve ter uma vesícula super, hipercariante, uma vesícula estendida que libera muita bile. Daqui a pouco você vai ter uma pedra, um cancro, alguma coisa. Entendeu? Você não pode se sentir bem comendo coisas ruins, tá bom? Você tem que se sentir bem comendo coisa boa e você tem que se sentir mal comendo coisa ruim. Isto que é a regra certa, tá bem? Comer uma coisa boa e se sentir mal, você tem que ligar um alerta, porque alguma coisa está errada. É o que eu digo, né? A pessoa que come feijão fica com gases, distensão na barriga e fala, eu não posso comer feijão, é igual aquela pessoa que vai fazer uma caminhada, tem uma dorzinha no joelho e fala, não, eu nasci para ficar no sofá, eu não posso fazer caminhada que eu sinto dor. Não pode ser isso, né? Você vai ter que descobrir o que é o motivo da sua dor, fazer alongamento, sei lá, né? Tomar um anti-inflamatório e depois voltar a andar. O que você não pode é deixar de andar porque você sente dor. O que você não pode é deixar de comer feijão porque você tem gases. Você não pode deixar de tomar suco verde porque você tem um pouquinho de azia. Você tem que ver o que está acontecendo no seu corpo e introduzir de uma forma progressiva. Aí eu recomendo você fazer o seguinte, por exemplo, faça suco verde com verdes cozidos. Né? Aquilo que eu falei da aveia, né, para outra Mariana Magalhães,
você facilita o seu processo digestivo, que nesse caso dos verdes não é prejudicial, porque os verdes, eles são alimentos com impacto glicêmico negativo, né? Os verdes, eles são seres vivos autotróficos. Eles produzem a própria energia. O verde é a dádiva da natureza em que a clorofila produz energia a partir do sol. Então eles não precisam armazenar caloria. O verde é um alimento autotrófico. Então você não tem medo de comer verde, porque o verde não tem caloria. Quanto mais verde você comer na sua vida, melhor. E o verde você pode cozinhar. Por isso que eu falo que sopa é uma dádiva. O verde você pode comer em salada. O verde você pode colocar no suco verde cozinhado. O verde é quanto mais na sua vida, melhor. Você só tem que diversificar. Agora, se você se sente mal, você experimenta comer cozinhado. Né? Experimenta comer em menos quantidades, vê os verdes que te façam mal, investiga isso. Mas você não pode parar de fazer uma coisa ruim porque você tem um sintoma, porque alguém te disse. Isso para mim, gente, é muito grave. Né? Outro dia uma pessoa me perguntou, doutor, mas você toma suco de limão? A minha dentista falou que eu não posso tomar suco de limão porque eu vou descalcificar meus dentes. Aí eu falo, pelo amor de Deus, né? Aí você vai deixar de fazer uma coisa que é uma dádiva, né? O limão é uma dádiva, né? Eu não tenho aqui tempo de live para falar tudo que o limão pode fazer no nosso corpo, né? Modular tudo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito estressada. Eu faço muito uso de limão. O limão tem um fitoquímico chamado limoneno, que é um modulador de cortisol. Ele ajuda o nosso corpo a modular na nossa suprarrenal o cortisol. E além disso, dá vitamina C, que é uma das vitaminas, a maior concentração de vitamina C no nosso corpo, ela fica na suprarrenal, porque o nosso suprarrenal precisa muito de vitamina C. Vocês têm a noção. Por isso que os animais, olha só que interessante, gente. O ser humano é um dos poucos animais que não produzem vitamina C. A gente não tem uma enzima chamada guronolactonoxidase, que o cachorro tem, por exemplo. Então, quando o cachorro está sob estresse, né, veio um leão para comer o cachorro, no sangue do cachorro dispara a vitamina C. Por quê? Porque quando a gente está estressado, a gente precisa de vitamina C no nosso corpo, para o cortisol funcionar melhor e para a nossa glândula ficar resiliente ao estresse. Então a vitamina C é fantástica para o nosso corpo. Eu que ando muito estresse, estou aqui fazendo live, trabalhei o dia inteiro, eu estou sempre bebendo vitamina C, estou sempre bebendo limão, porque a vitamina C, na natureza, na forma, mais do que tomar um suplemento, eu prefiro tomar o limão, que é, né, a vitamina C na natureza, com os bioflavonoides, com a vitamina K, com tudo. Aí vem uma dentista e fala para minha paciente, para minha seguidora, né? Não pode tomar suco de limão porque descalcifica o dente. Pare de achar empecilho para coisa saudável. Eu termino de tomar meu suco de limão, eu vou no banheiro e bochecho com água. Ou às vezes até escovo o dente. Mas isso, aliás, eu faço com vários alimentos que eu uso e que eu sei que podem pigmentar ou dar problema no dente. Então eu faço isso quando eu tomo café. Eu faço isso se por acaso eu tomar um vinho, que eu já quase não bebo álcool, quase 100%. Mas se eu tomar um vinho, alimentos que podem pigmentar meu dente, eu vou lá e bochecho. Mas eu não deixo de usar suco de limão, porque pode descalcificar meu dente, eu vou e bochecho com água depois e está resolvido o problema. E aí as pessoas ficam achando desculpa para não tomar. Talvez porque seja um pouquinho ácido, né? Mas eu já estou mais que habituado, eu gosto desse gosto bitter, nem me imagino colocar uma colher de açúcar aqui nesse suco. E o contrário também acontece, né? As pessoas adoram justificar maus hábitos com coisas, né? Eu vou tomar vou tomar vinho tinto porque tem resveratrol, né? Porque eu ouvi falar que tem o pigmento da uva. Coma uva, né? Porque o álcool ele é prejudicial para a sua saúde. Você pode tomar de uma forma recreativa, né? De uma forma muito infrequente, mas não pode tomar álcool todos os dias porque ele tem resveratrol, que é bom, porque ouviu falar que é bom para a saúde. E o álcool é prejudicial. Então não justifique coisa ruim, né, como desculpas de coisa boa, e não denigre coisas boas com desculpas de que é ruim. Tá bem, gente? A gente parece que quer... exatamente. Eu ia falar isso, a Maria que escreveu o que eu ia falar. Parece que a gente quer fabricar doenças e não quer olhar as coisas que são saudáveis e naturais. Exatamente, o resveratrol, perfeito, Cris, fica me corrigindo aqui, o resveratrol tem na uva, o resveratrol tem na romã, o resveratrol tem nos berries, o resveratrol tem nos verdes, né? Não é assim, a cerveja vocês querem beber álcool porque é social, etc, mas pelo amor de Deus, não vai beber vinho tinto porque tem resveratrol.
Bom dia, tenho triglicerídeos 45, HDL 65. Tenho que estar preocupada? Lúcia Seabra falou. Lúcia, você tem que estar preocupada com os seus amigos. Você tem que fazer amigos mais jovens, porque você vai viver para sempre, Lúcia. Você tá ótima, menina. Isso daqui... Existem uns cálculos que você pode fazer de HDL com triglicerídeo, mas o seu nem precisa fazer, né? O seu triglicerídeo é tão baixo, o seu HDL é tão alto que você tá... Obrigado, Paulinha. Também adoro vocês. Obrigado mesmo. Eu dou desculpas, eu gosto de me especial um bom vinho tinto. Eu sei, assim, eu sei e eu entendo, tá bem? Mas eu tenho que falar aqui a verdade, né? E eu não tenho problema nenhum. Pode ser até que você metabolize muito bem o álcool, né? E você consiga beber, sei lá, um copo de vinho todos os dias e isso não seja prejudicial para você. Não é benéfico, tá bem? Não é benéfico, isso com certeza não é. Ele pode não ser tão prejudicial, mas o álcool, ele é uma toxina para o nosso corpo, né? O álcool, ele tem que ser o etanol, ele passa pelo fígado e ele tem que ser metabolizado logo, o fígado trabalha logo nele e aí ativa algumas enzimas para virar uma substância chamada acetaldeído, que depois tem que virar ácido acético. Então são vários processos enzimáticos que o álcool leva... Por isso que quando uma pessoa começa a beber muito, o fígado começa a não dar conta de metabolizar aquilo e fica circulando etanol no seu corpo e aí chega no cérebro e aí é neurotóxico e você fica embriagado e etc. Isso é todo um processo de toxicidade do nosso corpo, tá bem? Mas se você beber de uma forma esporádica, uma pequena quantidade, o seu fígado for bom, você tiver uma capacidade de metabolizar, ótimo, não tem problema nenhum. Mas é um veneno para o nosso corpo, assim como o refrigerante, porque o excesso de frutose, a frutose líquida, ela é um veneno para o nosso corpo. Ela passa pelo fígado e não faz nada de positivo no nosso corpo, nada. Não existe nenhuma via metabólica do nosso corpo que precise de álcool e essa frutose de refrigerante, não existe nenhuma. Então é só um trabalho que a gente dá para o nosso corpo. Pode colocar de vez em quando, mas não precisa. Pode colocar pimenta no shot, sim. Sim, senhor. Sim, senhora, é muito bom. Tem que sentir bem, gostar, né? Mariana Magá, eu acho que é Magalhães, né? Ela colocou a foto aqui de uma massa de arroz integral. Aqui a foto. E perguntou: doutor, devemos eliminar todas as massas, incluindo esta, que o rótulo não me parece ser muito boa? Ou é apenas uma ilusão? Não, não é uma ilusão. Mas lembrar que, assim, uma massa é uma farinha, né? É um processo de refinamento. É um alimento processado refinado. Independente se é uma massa. Porque aqui no rótulo está escrito assim: 0 glúten, bem grande, 100% integral, gluten free, biológico, não GMO, tem um selinho de orgânico, né? Tá escrito aqui tudo de bom e melhor. Não está escrito assim: isto é um alimento refinado. Por que eles não estão dizendo isso? Porque sabe que isso aqui não é chamativo. Botou tudo que é de bom, não fala o que é o ruim. E isso daqui é lembrar: se você na sua vida estiver sempre comendo alimentos refinados, você está com impacto metabólico no seu corpo e você está deixando de alimentar as bactérias. Você está sempre com alimentos que absorvem rapidamente no seu corpo e não chegam ao intestino, às zonas do intestino, onde tem aquela galera que nos ajuda. Sempre que você está comendo uma salada diversificada, é uma festa na sua barriga, né? Suas bactérias estão lá todas naquelas festas, né? Todo mundo, né, ali numa felicidade absurda, porque chega alimento para elas. Os refinados é aquela tristeza que ninguém recebe comida nenhuma. Agora, é um alimento que você pode comer com alguma regularidade, né? O fato de ser bio, o fato de não ter glúten, né? O fato de ser integral, né? Lembrar que foi refinado, você quebrou a integralidade daquele alimento, né? A fibra perfeita é a fibra original, como ela vem da natureza. Quando você faz, por exemplo, um suco verde, você ali tem fibra tem grande função, principalmente porque é verde, né? Mas não está integral como deveria ser, né? Então, um alimento integral, por exemplo, você come uma salada, é o perfeito, né? É a dádiva, é comer aquelas saladas ou aquelas marmitas que eu mostro. Aquelas marmitas que eu faço todos os dias, eu coloquei a foto de uma que eu comi hoje, ela tem ali todos os alimentos integrais naturais, tá ali da forma mais íntegra possível.
No suco verde ele está pulverizado, mas aí os verdes, como eu falei, são excelentes. Quando você pulveriza um carboidrato, aí você, além de tirar a fibra, né, estruturada, você também tem ali um carboidrato refinado. Só tem que ter cuidado, tá bem? Faz que nem os italianos fazem. Coloca um antepasto, né? Come antes uma salada, etc. Como eu falei, expliquei agora, né? Durante essa salada, você coloca junto umas sementes, umas nozes, mais uns verdes, faz um molho pesto, coloca bastante manjericão, né? Faz ali um prato bastante nutritivo e saboroso e come a massa junto. Eu como de vez em quando, né? Eu peço lá, de vez em quando até boto fotos. Eu peço muito essas massas de um parceiro do Clube do MES, que é a Nutrição a Granel, que é uma loja a granel que eles entregam lá na minha casa e eles dão até desconto, eu coloco lá o desconto, eles dão 10% de desconto para os alunos do clube e do MES. E ali tem massas orgânicas maravilhosas, eu como de vez em quando. Eu gosto de comer massa também, adoro. E já não como há milênios massas dessa farinha de glúten, né, das farinhas de trigo normais, porque eu sempre me senti mal. Tinha azia, cólica, até uma altura da minha vida que eu nem lembro mais quando é que era, que eu falei, pô, isso aqui me faz mal, por que eu vou ficar comendo isso e nunca mais comi? E eu recomendo ninguém mais comer isso, porque se vocês não viram a minha live lá com a Isabel Silva, a Belinha do Bem, eu explico ali o meu pensamento em relação ao glúten moderno, né? Esse trigo que a gente consome na grande maioria dos alimentos que existem na sociedade. Esse glúten ele é péssimo pela estrutura da proteína do trigo que foi transformada e também por causa do uso, exatamente, nutrição a granel, do uso de agrotóxicos e pesticidas como glifosato para acelerar, né, a colheita. Então realmente a indústria ignorando, né, a saúde do consumidor e só pensando no lucro, né, e na produtividade. Então, só pensando no lucro e da produtividade, fizeram um trigo que é mais levezinho, que é mais saboroso, que é mais fofinho, né? Ignoraram que essa densidade de glúten, que faz o pão ficar fofinho, é péssimo para o nosso organismo, né? Um excesso de carga proteica que o ser humano nunca esteve habituado, e aí ele fica inflamado e ele se sente mal. Então, entender que o pão nosso de cada dia mudou. O pão nosso de cada dia não é o pão da nossa avó, por isso é que a nossa avó nem sabe o que é glúten, nunca ouviu falar nessa palavra, e hoje é a palavra da moda, e tem aqui, ó, na caixinha lá, glúten free, tá vendo aqui, ó? Bota um grandão, né? Porque para querer mostrar que o alimento tá resolvido, né? Vegan, né? Super vegan. É vegan, mas é refinado. E se for esses macarrõezinhos com trigo normal, não consumam. Vai estar escrito imenso, vegan, bio, integral, né? Isso engana as pessoas e aí o problema não é nada disso. O problema é essa proteína do trigo que na atual conjuntura está em excesso, com cadeias de peptídeos que o nosso corpo não consegue digerir, aí isso inflama seu intestino, você começa a ficar num estado inflamatório, liberando cortisol, não consegue emagrecer por isso, e você vem me falar assim, mas eu só como alimento integral, eu só como alimento vegan. Pois é, mas é esses daqui que nas entrelinhas é onde está o problema, né? Vamos lá, próxima pergunta, que eu não vou conseguir responder tudo. Estou confusa sobre a última refeição. Qual dos 3 S's, sopa, salada e suco, é mais aconselhado? Devemos eliminar os hidratos de carbono nesta? Não, Mariana. Nunca deve eliminar os carboidratos, porque eu falei, os carboidratos do bem, eles devem ser consumidos. Se essa última refeição sua é a segunda refeição, eu vou dizer qual é o ideal, né? Aquilo que eu falei, inclusive, que é a minha janela de alimentação, que normalmente é de 4 horas, eu fico mais ou menos 20 horas de jejum, eu faço uma janela de 4 horas, às vezes de 6, mas a maioria das vezes 4, em que eu quebro essa janela, normalmente com suco verde, depois eu como essa marmita grandona que eu como, é minha maior refeição, que acontece por volta das 5, 6 horas da tarde, e depois eu às vezes faço uma sopa com sementes, né, com azeitonas, com uma salada, é uma refeição mais simples assim. A maior refeição é a que está no meio dessa janela alimentar, que está um pouquinho longe da minha hora de dormir, que atualmente tem sido 9, 10 horas. Eu faço a minha última refeição às 6.
é um horário perfeito para essa última refeição, é um momento que já começa a baixar meu cortisol, que eu já começo a entrar no processo de transição da vigília para o sono, né? E que eu faço essa refeição maior, etc. Aí você está perguntando, essa refeição da última tem que ter hidratos de carbono? Pode ter, sim. Se for hidratos de carbono do bem, não tem problema nenhum, né? Se você quiser comer uma coisa errada, vai ter problema a qualquer hora, né? Não é por causa dessa hora, mas hidratos de carbono do bem, como por exemplo, frutas, como por exemplo, legumes, verduras, etc., pode comer à vontade. Ou então, uma coisa que eu como muito também, né? Eu estava falando aqui de carboidrato, esqueci de um para mim que é tubérculos, né? Eu como muito, batata doce é um prato que eu como com muita frequência. Batata roxa, né? Eu recebo lá de um outro fornecedor, peraí que abriu aqui uma janelinha, de um outro parceiro do clube, que é a Mais Cru, e a Quinta do Avô Zé, eles têm, que aliás a Mais Cru tem muitos dessas sementes já trabalhadas também. Eles têm tanto uma preocupação com a nutrição que eles fazem a demolha e às vezes a tostagem de algumas sementes. Então ela já vem pronta. Tanto que eles colocam lá, sementes ativadas. Ou seja, eles querem dizer que é a semente pronta para consumo. Diferente da maioria que a gente vê, né, no mercado, que elas ainda têm que ser trabalhadas pela gente, que também é muito simples, né? Mas, por que eu estava falando da semente da Mais Cru? Por causa dos tubérculos. Então eu como a batata roxa que eles têm lá, que é igual aquele pigmento do figo da Índia que eu mostrei para vocês, aquele pigmento roxo, no caso o figo da Índia era rosa, né? Igual da pitaia. Que coisa, eu juro, gente, eu fiquei quase que um dia inteiro com o meu dedo rosa do pigmento, que não saía do meu dedo. Olha, imagina o que isso faz no nosso corpo, né? Isso é a dádiva. Quinta do Avô Zé em Aveiro, sim. E tem parceiro do clube também, eles dão desconto, dão 10%, basta botar Clube Ayub. E eles têm lá o site, que eles têm um monte de coisa, coloca lá que vocês vão ver. Adoro escondidinho de cogumelo. Não conheço, olha, queria comer. Cogumelo é uma dádiva, né? Qual o suplemento de vitamina D que você aconselha? A Rita Gaspar perguntou. Olha, a Nau é uma marca excelente, vocês também podem colocar, eu tenho um código da Nau, que agora eu esqueci qual é. A Nau, ela me ofereceu esse código para dar desconto para as pessoas. Eu acho que é RA 2021, mas não tenho certeza. Depois eu posso, se alguém quiser, depois pode me escrever que eu mando. Batata doce, inhame, tupinambo, tudo isso é tubérculo e tudo isso é do bem, tá bem, gente? Se tubérculo engordasse, eu era obeso, eu como tubérculo quase todos os dias. Isso é fantástico. Gente, é assim, quando você equilibra o seu corpo, eu tô treinando muito menos do que eu gostaria, eu tô reajustando meus horários de vida para poder treinar quase todos os dias. Eu não tô treinando isso. E eu como essas refeições todas, eu faço muitos intervalos de jejum e como as refeições todas, do jeito que eu falei, com a quantidade que eu como, né? Como às vezes 2 daquelas marmitas que eu mostrei hoje, como tubérculos todos os dias e eu tenho 6% de gordura corporal. Isso não me engorda. Eu não sou nenhum ET. É porque eu como só isso, eu não como alimento errado, eu não como porcaria, né? Processados e pãozinhos, essas coisas. Então coma comida de verdade que vocês podem comer bastante. Doutor Rodrigo, estou a estudar para diversos exames e a médica me informou que o jejum poderia prejudicar minha performance cognitiva, principalmente nesse período. É verdade? Devo seguir algum protocolo específico? Não, Amanda, isso não é verdade, tá bem? O jejum, isso você pode ler em qualquer estudo científico feito com jejum, e eu posso te explicar do ponto de vista antropológico, né? Mas o jejum, ele ajuda a nossa cognição. Eu faço muito jejum, eu faço jejum principalmente nos meus dias de trabalho, porque normalmente fim de semana que eu acordo e um pouquinho mais tarde, etc., eu até depois preparo um pequeno almoço, né, lá no terraço, com as minhas plantas todas ali em volta, e eu pegando sol, e eu faço um pequeno almoço com calma, etc. Mas durante o meu dia de trabalho, eu não gosto de comer porque eu fico muito mais alerta, né? O jejum, ele nos dá atenção. O sangue, em vez de estar no sistema digestivo, o sangue está no cérebro, né? E por que isso? Porque a natureza, ela é perfeita. Então ela fez o seguinte, quando você não achava comida, o seu corpo ainda estava em jejum, a gente tinha que melhorar a nossa performance cerebral, a gente tinha que melhorar nossos instintos, tinha que melhorar a nossa visão, né? A nossa audição. Por quê? Para a gente buscar caça. É igual um leão esfomeado na selva. O leão, quando ele está esfomeado, ele é capaz de achar uma comida a quilômetros de distância. Depois que ele comeu, ele só quer ir para baixo de uma árvore e dormir. Os nossos instintos, eles todos se
exponenciam quando a gente está em jejum. Agora, eu não estou falando para você entrar em inanição, nem para você ficar fazendo jejuns muito prolongados durante esses períodos de estresse, de concursos e exames. Por quê? Porque pode ser excesso de estresse. O jejum não deixa de ser um estresse no nosso corpo, mas é uma hormese que você tem que fazer de uma forma voluntária e pontual. Então você faz o jejum, sei lá, 16, 18, pode ser 20 até 24 horas, depois você se alimenta com bastantes alimentos que vão ajudar essa sua capacidade cognitiva. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, você colocar tubérculos no seu corpo é fantástico, porque o nosso cérebro utiliza muito glicose. Então você imagina um cérebro que ficou algum tempo em jejum, você pode ter até entrado um pouquinho em cetose, produzido corpos cetônicos, que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele fica mais ativado com os corpos cetônicos, porque a gordura é uma fonte muito boa, né, de energia, tem 9 quilocalorias. E aí o nosso cérebro está ávido por energia, ele busca os corpos cetônicos conseguem ativar vias energéticas do nosso corpo e você está ligado na tomada. Aí você vai na refeição e come bastante carboidratos, principalmente glicose, tá bem? Você não deve comer muita frutose. Porque a frutose, como eu falei, o nosso fígado tem que metabolizar. Quando você come, isso é uma diferença muito importante que as pessoas às vezes esquecem. O nosso corpo utiliza muito glicose. Glicose, ela é a via energética para o nosso corpo entrar num ciclo chamado um ciclo do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs, em que você vai ter ali a glicose virando piruvato, o piruvato vai virar acetil-CoA, vai entrar no ciclo de Krebs, etc. A glicose, o tubérculo, o amido, né, é um conjunto de glicoses. E isso é fantástico no nosso corpo. Quando você toma um refrigerante, você está tomando açúcar, que é um pouquinho de glicose e muita frutose, que o corpo não utiliza. Então, não coloque os carboidratos todos no mesmo saco. Glicose do amido da batata é fantástico. O nosso corpo utiliza tudo. Vai utilizar como fonte de energia para o cérebro, o resto ele guarda em estoques como glicogênio. Mas isso é fantástico. A frutose é um veneno. Não coloque os carboidratos todos no mesmo saco, tá bem? Então, batata doce é fantástico para quebrar o jejum. Não é bom para você comer o tempo todo fora de hora. Então, você faça jejum, deixe o seu cérebro super ativado com essa parte cognitiva e depois, na hora da refeição, você coma, tá bem? Então, isso daí é uma estratégia fantástica. Com certeza não vai alterar a sua cognição. Eu acredito até que você vai ficar muito mais ligada. Se você exagerar no jejum, vai até acontecer uma outra coisa. Às vezes, você pode colocar tubérculo na sopa de feijão, sim. Tubérculo é dádiva, pelo amor de Deus. Esse, para mim, é o meu maior problema com as dietas cetogênicas. É mandar tirar as raízes, né, da nossa vida. Raiz é vida, é raiz, né? O nome mesmo diz, né? Enraizar o nosso corpo. Eu falo do enraizamento, né, do aterramento. Essa palavra raiz é fantástico. As raízes, elas aparecem muito no inverno, né? Porque já que a árvore não tem tanto verde, ela nos alimenta pelo solo, né? É fantástico. E aí você vê a batata roxa, é um tubérculo cheio de amido, que o nosso corpo vai utilizar todo como energia. E com os pigmentos roxo, laranja, amarelo, vermelho. Pô, isso é uma dádiva, pelo amor de Deus. E é maravilhoso, é muito gostoso. Batatas e frutas assadas não se transformam em açúcar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Fruta, você, olha, botou tudo no mesmo saco, tá bem, Mariana? Batata é amido. Fruta tem frutose. Fruta cozida pode aumentar. Fruta seca, fruta cozida. Isso tudo aumenta a densidade de açúcar na fruta. E você facilita a absorção. É perigoso. Fruta você come fresca integral. Você pega uma maçã e come a maçã inteira. Isso é uma delícia, uma dádiva para o seu corpo. Você pega um alimento que tem casca e você come. Quanto mais integral, melhor. Por exemplo, a batata, né, que eu falei, que é amido com casca, cheio de fibra, cheio de fitoquímicos. Isso é uma dádiva. Mas não confunda. Alimentos que têm amido, a glicose é toda utilizada no nosso corpo. Alimentos que têm muita frutose, se for processado, pior ainda, né? Você desregula as suas vias metabólicas. Vai lá para o seu fígado fica encharcado de frutose, ele não sabe o que fazer, ele inflama, ele vai liberar insulina, vai estimular a liberação de insulina, vai criar no seu corpo aquele estado de resistência insulínica, e tudo isso vai desregular o seu corpo, vai fazer você engordar. Mas isso é porque você está comendo alimentos ricos em frutose, né?
Principalmente, né, a frutose líquida de refrigerantes e sucos ou a frutose excessiva de processados, molhos, etc. Isto são os alimentos processados que a gente deve retirar da nossa vida. Eu estou falando de comida natural. E não misture isso na sua mente, porque isso é que vai dar confusão. Quer ver uma coisa que é interessante para você entender um pouquinho isso que eu estou falando, mas que já dá uma ajuda para você entender que glicose e frutose são coisas completamente diferentes? A glicose não é doce. Pois é, gente, é verdade, vocês estão ouvindo isso e estão chocados. Se você comer uma batata, ela é salgada, né? A batata, ela é salgada. Você come uma fruta, né? Ela é doce, por causa que a frutose é muito doce. A glicose não é doce, mas é um carboidrato e que é excelente para o nosso corpo. Só que a gente hoje, no mundo processado, a gente está com um paladar doce. As pessoas têm que colocar doçura em tudo. Você toma um suco desses, você tem que encher de açúcar. Você toma um café, você tem que meter um adoçantezinho. Você não consegue viver sem doce. A parte do doce da sua língua, que devia ser uma partezinha pequena da frente, ela vira um pedaço imenso da sua língua. E a parte bitter, o amargo, que devia ser um pedaço grande, é um pedacinho pequeno. Porque a gente vive no mundo doce e a gente acaba alterando as características do nosso paladar. E isto não pode, né? A gente tem, e o jejum faz muito isso, né? O jejum, ele corrige essas características e essa capacidade organoléptica do nosso corpo. A capacidade do nosso corpo de ativar todos os nossos sentidos. Por isso que quando você tem o corpo, o jejum faz isso. Quem faz jejuns longos sabe o que eu estou falando. Quando você faz um jejum muito longo, você, na primeira refeição, você sente o sabor de tudo. Você adora... Eu lembro, gente, o primeiro jejum longo que eu fiz na minha vida, jejum, sei lá, de 36 a 48 horas, já não lembro quantas horas foi. Assim que eu comi a refeição, como dizem aqui em Portugal, né? Tudo me soube dos deuses, né? Aquela comida foi um sabor... Eu nunca mais esqueci isso, né? Porque, na verdade, né, as emoções que ficam na nossa memória. E a primeira vez, vocês vão fazer um jejum mais longo um dia desses, né? À medida que vocês forem se condicionando. Um dia vão fazer um jejum de 36 horas, que é uma coisa fantástica para o nosso corpo, né? Várias vias de autofagia, etc. E vocês, a primeira refeição, vocês façam uma refeição bastante colorida, nutritiva, e vocês vão ver como vocês sentem esses alimentos, se não é totalmente diferente. Aí, testemunhos aí das pessoas que fazem jejum já. Como você não sente os alimentos de uma forma totalmente diferente. Gente, as pessoas que comem o tempo todo, e principalmente se comem alimentos processados, ela tem o paladar anestesiado. Vocês têm o produto alimentício, ele é desenhado para isso. Ele é desenhado para anestesiar os seus sentidos. Você só fica com o doce, o salgado, né? O prazer, né? Que é o umami, todo desenvolvido na nossa boca. E aí porque esses produtos estão carregados de sal, estão carregados de açúcar, estão carregados de glutamato, para estimular essas vias de prazer para você não conseguir comer mais alimentos saudáveis. E é o que eu falo, aí por isso que você às vezes acha uma salada insossa. E eu como uma salada, né, chorando de prazer, se você souber fazer ela de gostosa, né, com molhos de sementes, etc., coisa que a gente ensina lá no clube, né? Você fica com esse prazer, né, principalmente depois de jejum. Então olha a minha estratégia que eu faço. Eu faço jejuns, né, prolongados. Hoje, por exemplo, 20 horas de jejum. E quebrei o jejum com um prato desse super... Eu acho que eu publiquei a foto, né? Que eu falei, olha, não foca em qualidade, em quantidade, foca em qualidade, né? Eu mostrei ali minha marmita, que é de 500 gramas, né, meio quilo, até transbordando de comida. Em cima ela tava com muito abacate, muita semente, né? Eu coloquei ali gorduras boas no topping da salada e comi aquilo tudo. E eu quebrei o jejum com essa salada. Vocês imaginam como ela estava maravilhosa. E isso só não estava mais porque também tinha um molho de linhaça, que eu ensino também lá no clube a fazer, um molho de linhaça e que infelizmente eu tinha acabado, né? Porque eu já estou há 3 dias aqui no Porto e acabou o molho de linhaça. Mas, porque com o molho de linhaça, então, era de chorar de tão bom. E é isso, entendeu, gente? Então, o jejum estimulou meus instintos saudáveis, eu consegui fazer um prato altamente diversificado, colorido, gostoso, e aquilo dali me soube a vida, né? Eu falo aqui. Agora, você imagina, né? Aquele que comeu o dia inteiro, ficou comendo snack, comeu pãozinho, na hora do almoço ficou comendo frango com batata frita e etc. Cara, isso não é comida e não vai dar para você ter saúde. Eu peço muita desculpa, gente, mas não dá para ter saúde colocando o alimento errado o tempo todo no seu corpo. É que, infelizmente, não dá.
Não dá, porque todas as vias de saúde vão estar alteradas. Você vai estar inflamando o seu corpo, você vai estar matando bactérias boas, você está alterando suas vias de saciedade, você está alterando suas vias de metabolismo do açúcar e etc, etc. Solange, quiser fazer parte do clube, depois me escreve aqui em off que eu mando para você o link lá do Daniel, que ele trata disso. Gente, olha meu afilhado aí, boa noite, afilhado chegando aí, João Ayub, afilhado com o nome do meu pai. Eu vejo aqui, fico até assustado, né? Eu falei, meu Deus, meu pai renasceu e veio aqui assistir minha live, que seria um dos maiores orgulhos da minha vida, né, gente? Se meu pai pudesse assistir. Você tá, Dianinha, eu sei. Olha a Dainha aí também, minha cunhada, minha família toda daqui na minha live, eu nem sabia. Mas é verdade, olha, gente, se há uma pessoa na minha vida que foi minha inspiração, foi meu pai, e eu vou começar a chorar aqui falando dele, e graças a Deus ele viu muito, né, do início dessa minha jornada, né, de fazer exatamente o que ele fazia, meu irmão também, todo mundo aqui na live. E aí, nem sei o que eu tava falando, fiquei emocionado com meu pai e pronto, já não vai dar para eu falar muito, mas o papi tá lá no céu, vendo aqui o legado que ele deixou do filho dele, que também tem essa missão de ajudar as pessoas. Gente, emocionado, eu tenho que terminar essa live, obrigado aí por tudo. Oi, Paulinha, tudo bom, amor? E não posso falar do meu pai, putz grila, que saco isso. Ai, faz falta, pai. Aproveitem o pai de vocês, porque de uma hora para outra eles deixam a gente e fica assim. Tá assistindo, com certeza meu pai tá assistindo. Gente, boa noite, beijinho e até a próxima live semana que vem. Depois eu respondo o resto das perguntas que eu já não consigo responder mais. E também já tá ficando tarde que eu tenho que fazer a minha promessa e dormir cedo. Beijo, gente. Obrigado por tudo. Beijão. Posso falar do meu pai.